programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre fibromialgia e depressão. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso tema de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Eu gostaria de continuar falando sobre o lúpus, como eu falei na dica anterior. Eu gostaria de dizer que o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença crônica, inflamatória, autoimune, que acomete diversos órgãos do nosso corpo, desde as articulações, coração, rins, fígado, cérebro, sistema nervoso, dando complicações muitas vezes sérias para o lado da vida da pessoa. Por isso é muito importante saber a sintomatologia e os sinais que esta doença pode apresentar na pessoa. Ao falar que o lúpus é muito mais frequente nas mulheres do que no homem. Por quê? Existe uma razão muito clara para isso. Porque o estrogênio, principalmente na fase em que está mais ativo na mulher, entre o início da sua menstruação até a menopausa, é o índice maior que ocorre do lúpus eritematoso sistêmico. Você poderia me perguntar, o lúpus tem cura? O lúpus não tem cura. Ele sofre um período de regressão, ele fica adormecido através da terapêutica instituída, mas um dia ele pode voltar. Por isso há necessidade do controle médico, do medicamento, acompanhando sempre de perto. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar, né, que a Ecoclínica tem atuado há bastante tempo aqui na região com diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Você que ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre fibromialgia e depressão e eu estou recebendo o reumatologista Dr. Yuri Siqueira e a psiquiatra doutora Daiane Diomário da Rosa. Doutora, é muito comum algumas pessoas quando têm o diagnóstico de fibromialgia, às vezes acharem, será que essa dor realmente existe ou é algo que só está na minha cabeça? Às vezes até os próprios familiares, como a gente encerrou o primeiro bloco, o doutor falando, né? Às vezes a própria família não entende o que é a fibromialgia, acha que é porque a pessoa não quer trabalhar, ou essas dores, é dor demais, né? Será que é normal? É comum isso acontecer? É muito comum, né, a confusão, porque como é uma doença que não tem um exame objetivo, as pessoas taxam muito como invenção, é coisa da cabeça, sendo que é uma síndrome já comprovada cientificamente que existe, né? Ainda os estudos devem ser mais aprimorados para identificar exatamente a causa, mas já é comprovado que é uma síndrome sim, ela existe e a compreensão, o entendimento da família e todo o suporte que ela pode dar é fundamental, né, para o tratamento dela. Certo, doutor. Em relação ao diagnóstico, né? Eu acho que é uma dúvida também dos pacientes. Pode ser confundido com outra doença, uma vez que não existe essa precisão nos exames?
Pode, Gabi. Sempre que chega diagnósticos, porque geralmente quando esse paciente, esse doente chega aos especialistas, ao reumatologista, ao psiquiatra, é um paciente que já passou por um número grande de médicos, né? Tá? Então, em algum momento já falou para ele, olha, você tem fibromialgia, e é verdade, na grande maioria das vezes, né, isso é verdadeiro. Porém, Gabi, assim, isso serve até um alerta, né? Eu já peguei vários pacientes assim com diagnósticos prévios de fibromialgia, tá? E que a gente foi conversando, foi fazendo exames, porque a gente, apesar de não fazer exames para um diagnóstico definitivo, a gente faz exames para um diagnóstico para descartar outras causas, né? Porque os sintomas de fibromialgia são comuns a muitas doenças, né? Então, eu já peguei pacientes onde eu fiz o diagnóstico de câncer e encaminhei ao oncologista com sintomas de fibromialgia. Tá? De hepatite C, de hepatite B, tá? E de outros distúrbios reumatológicos, como lúpus, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, que na verdade tinham um diagnóstico de fibromialgia. Tá? Então, assim, e mesmo muitas vezes com diagnóstico exclusivo de uma doença psiquiátrica, tá? Que confundiu e num primeiro momento a gente teve a impressão de que era uma fibromialgia. Doutora, da mesma forma, pode ser confundido com outra coisa dentro da psiquiatria? Não. As síndromes dolorosas, né, por exemplo, a fibromialgia, ela pode ser muito confundida, sim, com depressão. Apesar dos sintomas serem completamente diferentes, eles têm alguns sintomas em comum. Por exemplo, a depressão ela pode cursar com dor no corpo. Então é importante ressaltar que quando a pessoa está deprimida, a gente geralmente trata primeiro a depressão para então estabelecer o diagnóstico da fibromialgia. É interessante colocar, Gabi, que um dos tratamentos medicamentosos da fibromialgia é o uso de antidepressivos, né? Porém, na fibromialgia, geralmente a gente usa antidepressivo em dose mais baixa do que a gente usa geralmente para tratar a depressão. Então, assim, identificar se o paciente tem fibromialgia e depressão é importante para regular a dose do antidepressivo, tá? E entrando nessa questão do tratamento com antidepressivo, é uma classe de medicamento que muita gente tem muito medo, tem muito preconceito, né? Porque muitos pensam, mas é um remédio que vicia, que vai me engordar, que vai me dopar. É importante frisar que, primeiro, antidepressivo não causa dependência. Medicamentos psiquiátricos que causam dependências são outras classes que não os antidepressivos. Claro, é uma classe que tem efeitos colaterais, que podem ter efeitos colaterais, dependendo de pessoa para pessoa, varia muito, né? Tem antidepressivos, sim, que causam sono, o que pode ser útil, por exemplo, para um paciente que tenha dor e insônia. Então, a gente pode usar esse efeito colateral em benefício do paciente. Ou outros que tendem a diminuir o apetite, aumentar a energia, além de ser um bom antidepressivo, um bom medicamento para tratamento da fibromialgia. Então, é importante salientar que o tratamento da fibromialgia é com antidepressivo e sendo feito o diagnóstico e a necessidade do uso desses medicamentos, que a pessoa se abra para o tratamento, porque realmente são efetivos e muito seguros, né? E hoje temos opções para todos os tipos de perfis de pessoas, de pacientes para cada antidepressivo. Certo. Doutor, a fibromialgia é um tipo de reumatismo ou não? É um tipo de reumatismo, sim, né? Bem como a Daiane falou no início, a fibromialgia sempre foi encarada como sendo algo da cabeça, aquele paciente que talvez está deprimido, ou pior do que isso, né, aquele paciente que quer um ganho secundário, quer um afastamento do trabalho, enfim, ou quer chamar a atenção do marido, ou da família, ou da esposa, enfim, né, tá? Então, no início dos estudos, isso há bastante tempo atrás, sempre havia essa dúvida diagnóstica e até mesmo entre os colegas reumatologistas. Hoje não, né? Os estudos nos mostraram isso, né? E uma coisa que corrobora muito isso é o que a Daiane falou, que tem essa associação de 60% com depressão, mas uma boa parcela dos pacientes não tem depressão, não tem sintomas de humor e tem todos aqueles sintomas de dores, né? Tudo igualzinho, assim. Então a gente vê que é uma síndrome bastante firmada e é um tipo de reumatismo, sim. Muito embora não é aquele tipo de reumatismo, né, mais grave, que cursa com deformidades, como artrite reumatoide, ou com até risco de vida, como o lúpus eritematoso sistêmico, tá? Mas ele
piora bastante a qualidade de vida do paciente, né? Então não é uma doença grave que vai causar deformidades e nem diminuir a expectativa de vida, mas é uma doença que interfere diretamente na qualidade de vida, né? E eu acho que interfere bastante quando o paciente não aceita, né? Que nós vamos continuar falando isso no outro bloco, que eu acho muito interessante a doutora Daiane explanar um pouquinho mais sobre isso, a dificuldade que as pessoas têm a não aceitação. Nós vamos falar do tratamento no último bloco e o que isso vai causar, né? De repente a pessoa aceita o tratamento da parte reumatológica, mas não aceita da parte psiquiátrica. E quais serão as complicações disso lá na frente, né? O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas a gente já volta. Não sai daí que você vai gostar do próximo bloco.